Você já deve ter reparado que a maioria das pessoas tem uma dificuldade para sair do celular, para desapegar do celular, não só do celular, pelas redes sociais e tudo mais, mas às vezes a gente está no notebook jogando um joguinho, né, na internet ou ali online e a gente tem muita dificuldade de sair, de desapegar daquilo, porque aquilo está sendo muito reforçador. O problema é que isso acaba nos limitando e fazendo com que a gente perca tempo do nosso dia e, obviamente, causando muito arrependimento depois disso. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo e nesse canal aqui a gente sempre está trazendo esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que envolva inteligência emocional, patologias como ansiedade, depressão, border, enfim, evolução pessoal, desenvolvimento profissional, expansão da consciência, fica aqui que a gente vai ter muito o que conversar, ok? Vamos para o vídeo. A gente sabe que hoje o entretenimento é o que gera muito prazer na nossa vida, né? Isso gera uma sensação muito gostosa quando a gente está envolvido em um entretenimento, seja ele qual for, seja ele o futebol. Agora a gente teve a Copa recentemente, então a gente viu que aquilo une muito as pessoas. Por quê? Porque é um entretenimento, é o tipo de entretenimento onde aquilo ali pode me trazer prazer. No caso, a Copa não trouxe tanto prazer pra gente, porque a gente não acabou ganhando, mas o simples fato da gente assistir os jogos da Copa já foram gostosos. E isso prende a nossa atenção, às vezes fazendo com que a gente deixe de fazer coisas que seriam necessárias fazer no nosso dia a dia. E quando a gente fala do celular, isso não é diferente, porque a gente tem muita dificuldade de desapegar do celular, porque naquele aparelho existe muita coisa relacionada ao entretenimento, incluindo redes sociais, mas não só as redes sociais, né? Ele possui muitos recursos e, na verdade, ele é projetado para isso, né? Para trazer o entretenimento, e o foco é que você permaneça ali. Então, se você permanece a maior parte do dia mexendo no celular, isso quer dizer que você está comprovando que aquele aparelho ele é um bom aparelho, né? Que aquela dinâmica de rede social é uma boa dinâmica. Por quê? Porque está dando certo. O único problema é que aí você começa a se culpar porque você não está tendo resultado. Você está deixando as coisas passarem. Você acaba procrastinando muita coisa e, obviamente, né, se frustrando após por não ter feito. E esse é um mal que acaba acarretando muito prejuízo na nossa vida. Só que se a gente começar a usar de forma prudente e, obviamente, de forma funcional, ele tende a ajudar muito, porque não existe só entretenimento, né, nas redes sociais. Existe muito conteúdo bom realmente, né? Aquele conteúdo que vai trazer você para uma vida que vai ser melhor, uma vida mais gostosa, uma vida tua, não das pessoas. Só que como o entretenimento ele é mais prazeroso, a gente tende a simplesmente buscar ele. E isso de forma automática, de forma inconsciente. Eu não me percebo indo. Quando eu vejo, eu já estou lá dentro. E já estou usando, e já estou mexendo, e já se passaram 1, 2, 3, 4, 5 horas e eu estou ali. Né? Até o próprio celular tem, né? O iPhone tem um medidor ali de quanto você fica dentro, mexendo no celular. Exatamente para ter essa medição. Não que isso vá mudar alguma coisa, porque a gente às vezes nem olha para isso. Por quê? Porque eu estou mais interessado no prazer que aquilo ali pode me causar e não tanto no prejuízo. Eu só vou olhar para o prejuízo quando realmente aquilo dói, aquilo afeta, aquilo causa algum desconforto por não ter resultados. Aí eu começo a olhar para o prejuízo e quem sabe eu vá tomar alguma atitude ou não. E aí eu posso te falar que a maioria das pessoas não vai tomar uma atitude. Ela simplesmente pensa que deveria mudar. Ela pensa que está usando demais o celular. Mas ela não muda, ela não faz nada. Ela não age
em relação a isso, para tomar uma decisão. E aí o perigo aumenta, porque quando eu não ajo em relação a algo, eu simplesmente permito que isso continue a acontecer na minha vida. E como a gente está falando de um usufruir do tempo, é um tempo que você está vivendo. Só que como você está preso em um entretenimento eterno, porque você busca muito e às vezes só isso você busca, você começa a não ter resultados. Por quê? Porque você está preso no entretenimento, você está preso no prazer dos outros. E aí a partir desse prazer dos outros, isso também te alegra, porque às vezes é engraçado, é legal, é fofinho, só que isso não te traz nenhum resultado. Isso só afaga aquele sentimento pesado que você tem da sua vida, mas esse sentimento pesado ele só está ali porque você não age, porque você não faz nada, você não busca saber qual é a tua vida de fato. E quando o entretenimento chega, é gostoso, é prazeroso. Então eu permaneço ali, porque a minha vida em si, ela não está gostosa, ela não está prazerosa. Então sempre vai ser mais prazeroso o entretenimento. O problema é que quando a gente começa a não gerar resultados próprios, quando eu começo a perceber que eu não tenho realmente resultados em relação à minha própria vida, ao que eu estou buscando, ao que eu desejo, ao que eu acho que seria bom, eu começo a me frustrar, eu começo a me deprimir, eu começo a ficar triste comigo mesmo, não com a vida. Por quê? Porque isso que eu estou passando, que seria esse momento de consciência que a gente chama de vida, está sendo sem graça. E o único momento em que é gostoso é quando eu me entreto com alguma coisa. Quando eu busco um videozinho no TikTok ou em qualquer coisa. Mas não porque eu estou buscando algo que vai me ajudar em algo. Eu simplesmente estou passando os vídeos. Claro, eu não posso também pensar que assistir vídeos é horrível, que é ruim, que isso é a coisa mais horrível que aconteceu para a humanidade. Não necessariamente. Porém, se eu faço isso na maioria das vezes ou das horas do meu dia, isso vai começar a ser prejudicial. Porque da mesma forma que você beber algo, uma bebida alcoólica de vez em quando, vai ser bom, vai ser prazeroso. O problema é quando você transforma aquilo na única fonte de prazer da sua vida. E é onde começa a virar um vício. Da mesma forma o celular. Então, quando você afunila muito a tua sensação de prazer, ou às vezes até a tua dependência de prazer, em um único estímulo só, às vezes em um único objeto, em uma única sensação, você acaba se viciando naquilo, porque não tem outras fontes de energia que te alimentam, só tem aquela. Então quando a gente fala do celular, a gente está falando disso, a gente está falando de uma única fonte de alimento. E isso é muito prejudicial, porque aí, se eu tenho só uma fonte de alimento, e se essa fonte secar? E se eu não tiver mais essa fonte? O que vai acontecer com a minha vida, sabendo que eu estou me alimentando somente dela nesse momento? Eu não tenho outras variáveis de energia. Mas e aí? Você percebe o perigo disso? E a partir dessa perspectiva, a gente começa a ficar muito próximo às patologias. Ansiedade, depressão, entre outras. Por quê? Porque eu estou em uma vida, eu estou em um não movimento, sabendo que naturalmente eu teria que ter o meu movimento. E esse movimento necessariamente tem que ser prazeroso. Tem que ter uma paixão nesse movimento. Ele tem que existir para que eu deseje me movimentar. E não simplesmente que eu, já que está, eu vou usar. Que é no caso do entretenimento. Já que tá, então vamos ver. Já que eu tô aqui sem fazer nada, vamos entrar aqui. Né? Ah, hoje eu vou tirar para ver o jogo. Hoje eu vou tirar para ver isso. Hoje eu vou ver isso aqui. Tá, mas você já parou para pensar o que você poderia estar fazendo além de fazer isso? Será que outra coisa não poderia preencher mais? Ou às vezes simplesmente me sinalizar algo sobre mim. Talvez eu ir fazer um exercício,
talvez eu brincar com meu filho, talvez eu ir andar com a minha esposa, talvez eu ir conversar com um amigo, talvez eu visitar algum familiar. Isso poderia estar sinalizando muito mais coisas do que você ficar mexendo no celular, do que você ver uma série, do que você possivelmente ficar vendo um jogo sozinho do seu time. Será que realmente é só isso que te dá prazer? Você já pensou na possibilidade de simplesmente pensar fora da caixa e testar algo novo? E isso é interessante para a gente se perguntar, afinal, o que eu estou buscando nessa vida? Ou melhor, eu estou buscando alguma coisa nessa vida ou eu estou simplesmente pegando prazeres que estão aqui disponíveis e eu estou tentando transformar esses prazeres na função da minha vida e aí só por isso ela fica prazerosa? Só que esse prazer é instantâneo. Você assistir um jogo, ele não vai durar o restante da tua semana. O jogo vai durar 90 minutos, talvez um pouquinho mais. Mas e depois? Como fica a tua vida? É importante a gente pensar nisso porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não olha para esse tipo de coisa. E nesse vídeo eu quis trazer exatamente uma reflexão sobre o uso do entretenimento dentro da minha vida. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso porque é um assunto muito amplo e não dá pra gente tratar só num vídeo somente, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um like, de se inscrever no canal, ok? Até a próxima!